Olá, pessoas do planeta Terra! Bem-vindos a mais um vídeo. Felipe Tenório aqui, nessa série em que nós estamos resolvendo cada uma das questões do Enem 2024 da prova de matemática. Então vamos lá para a questão de número 139 do caderno amarelo, e aqui na tela vai estar mostrando a qual número de questão ela se refere nos outros cadernos, tá certo? Então vamos lá. Essa questão aqui, gente, ela é de análise combinatória e vai estar aparecendo aqui na tela também o conteúdo que você precisaria saber para conseguir resolver essa questão. Então vamos lá. Você sabe desse conteúdo que está aparecendo? Vamos ler a questão e ver como é que seria, né? O hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas, tá certo? A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é... Então vamos lá. Eu tenho 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas. Eu quero formar uma equipe com 5 médicos. Preciso de 5 médicos. E desses médicos, eu preciso de pelo menos 3 cardiologistas, tá bom? Ó, desses 5 médicos, lembrando, eu tenho 7, vou chamar de C, os cardiologistas, e 6 médicos neurologistas, tá bom? Tá, só que é o seguinte, preste atenção como uma só palavra pode fazer toda a diferença. De pelo menos 3 cardiologistas. A questão não está falando que quer uma equipe com 3 cardiologistas. A questão está falando que quer uma equipe de pelo menos 13 cardiologistas. Ou seja, se quer pelo menos 3, eu tenho a opção de ter 3 cardiologistas. Eu tenho uma hipótese de ter 3 cardiologistas. Eu tenho a hipótese de ter 4 cardiologistas. E tenho a hipótese de ter 5 cardiologistas. Porque, lembrando, é pelo menos 3. Então, eu posso ter 3, não posso ter 12, porque é pelo menos 3. Eu posso ter 3, posso ter 4, posso ter 5. Ok? Então, a gente teria que somar as possibilidades de, primeiramente, ter 3, mais as possibilidades de ter 4 cardiologistas, mais as possibilidades de ter 5 cardiologistas. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Para a gente calcular o número de possibilidades, lembrando, eu tenho 2 fórmulas para isso. Tenho 2 no geral, tá? Tenho mais um pouquinho, mas essas são as mais importantes, que é a do arranjo e da combinação. O arranjo eu uso quando a ordem importa. A ordem dos itens importa. E a combinação eu uso quando a ordem não importa. E nessa questão, gente, a ordem ela não importa, tá certo? Porque eu quero formar 5 médicos, pode ser em qualquer ordem. Como é que eu poderia adaptar essa questão para a ordem importar? Se, por exemplo, eu quero 5 médicos, mas eu quero um especificamente para as 8 horas, eu quero um especificamente para as 9, eu quero um especificamente para as 10, digamos assim. Então, por exemplo, eu poderia chamar, se eu chamasse 5 médicos, né, vamos colocar 3 para ficar mais fácil. Esses 3 médicos, eles poderiam ficar um de 8, outro de 9 e outro de 10, ou então esse aqui poderia ficar de 10, esse de 9 e esse de 8, ou então eu poderia fazer de outras formas diferentes e sim a ordem iria importar, tá bom? Mas nesse caso a ordem não importa. Então vamos usar a fórmula, né? A fórmula da combinação é aquela que apareceu na tela, em que eu tenho em cima o número de itens, tá certo? Dividido pelo número de posições, fatorial, lembrando, né? Aí aqui vai ser n, o número de itens, menos o número de posições, fatorial. Então, para esse primeiro caso aqui, para a gente calcular os cardiologistas, olha como é que ficaria. Quantos cardiologistas eu tenho? Tenho 7. Então, em cima, o número de itens que eu tenho no total é 7, né? 7 fatorial, já que é o número de cardiologistas. Embaixo, quantas posições eu tenho para cardiologista? Eu tenho 3. Lembrando que eu estou substituindo aqui, tá?
essa fórmula. E agora n menos p, ou seja, 7 menos 3 fatorial, que 7 menos 3 vai dar 4, né. Então essa seria a fórmula para o número de cardiologistas no primeiro caso, tá. Só que eu também tenho que fazer o número de posições dos neurologistas. Se são 5 médicos e 3 vão ser cardiologistas, 2 vão ser neurologistas. Então aqui neurologista eu tenho 6, substituindo na fórmula também tenho 6 neurologistas. E eu tenho 2 posições para eles. E aqui fazendo n menos p, ou seja, 6 menos 2 vai dar 4. Então, para ter 3 cardiologistas, essa seria a fórmula, tá? Então vamos deixar aqui. Para ter 4 cardiologistas, vamos fazer a mesma fórmula. Eu tenho 7 sobre 4 fatorial, né, que é o número de posições, lembrando. Tenho 4 cardiologistas agora, então eu tenho 4 posições que eu posso distribuir esses 7 cardiologistas. Dos 7 eu vou escolher 4. E aí eu vou fazer n menos p, ou seja, 7 menos 4 vai dar 3 fatorial, vezes o número de neurologistas. Se eu vou ter 4 cardiologistas, eu vou ter 1 neurologista. Então eu vou colocar aqui 6 fatorial, que é o número de neurologistas. Eu vou ter um só, né, então vai ficar 1 fatorial, vezes 6 menos 1 fatorial, ou seja, 5 fatorial. Já dá para saber qual seria a alternativa, né? Só com isso aqui, gente, já daria para marcar no Enem, a gente quer economizar tempo, a gente já marcaria a alternativa correta. Mas eu vou finalizar aqui só para vocês verem como é que ficaria, né? Então aqui, ó, lembrando que seria essas possibilidades, mais essas daqui, ó. Com 5 cardiologistas, a fórmula ficaria assim: tenho 7 cardiologistas, dividido pelo número de posições que eu tenho, que seria 5, vezes 7 menos 5, que é 2. E o número de neurologistas, vocês já sabem, né, vai ficar exatamente assim: 6 fatorial, só que eu não tenho nenhuma vaga para neurologista, então seria 0, e 6 menos 0 dá 6. Então seria só somar essas 3, e a alternativa que contempla, né, esse cálculo, seria a alternativa letra E. Então é isso, gente. Dá like no vídeo, comenta aí se você não entendeu. Se não entendeu, comenta também. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal.